Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer uma análise da Fleury, fazer uma análise mais rápida aqui e vamos fazer, em vez de verificar aqui um preço justo, vamos ver que taxa de retorno que ela está dando no preço atual e que crescimento a gente poderia estimar e que preço estaria com uma taxa de retorno razoável, tá ok? Então vamos iniciar aqui com seria a Fleury. A Fleury, ela está inserida no segmento de saúde e de laboratórios de análise clínicas, tá ok? Só para ter uma ideia, no Brasil tem mais de 17 mil laboratórios, sendo mais ou menos umas 500 empresas. E com os planos de saúde, eles estão sendo cada vez mais comprimidos por custos. Eles também, logicamente, estão pressionando os laboratórios, né, que os custos estão cada vez aumentando mais das pessoas de custos de laboratórios, né? A medicina exigindo cada vez mais. Então, está havendo uma pressão sobre os laboratórios e, para isso, os laboratórios, então, eles vão ter que aumentar a concentração, aumentar o número de laboratórios de maneira de aumentar a sua produtividade e manter uma lucratividade. E com isso, né, a tendência é cada vez ter menos empresas, né, as empresas adquirindo outras, e com isso aí também a Fleury ela está inserida nesse ramo aí, porque a Fleury hoje ela tem 235 laboratórios. E em final de novembro, em fato relevante, ela já iniciou a aquisição de mais de 21 laboratórios em São Luís do Maranhão, né? Com isso ela vai ficar com 256 laboratórios. A empresa também ela está com plano de expansão, ela já informou, né? Já faz uns 2 anos que está em expansão, e ela informou até 21, até no ano 2021, ela ia, entre aquisições e novos laboratórios, ela incluiria mais 91 laboratórios, sendo que com essa nova aquisição ela já está bem perto da sua meta, né? Vamos ver se ela vai adquirir mais aí, né? Bom, também é o seguinte, do total de laboratórios que ela tem, 54 laboratórios estão com menos de 3 anos de atividades, né, de inauguração. Então, eles estão em fase de maturação. Com isso, eles têm uma produtividade menor. Existe um conceito no mercado que a lucratividade vai se tornar-se ótima depois do 3º ano, né? Então, eles estão em fase de maturação. A tendência, então, com o tempo, a Fleury, né, aumentar também a sua margem ou aumentar seu lucro, tá ok? Bom, então, vamos ver um pouquinho do múltiplo da Fleury, tá? A Fleury está sendo negociado hoje, tá? Ao preço o preço sobre lucro de 28,6, o preço de 28,60 também, certo? Porque o lucro dela nos últimos 12 meses é R$1, né? Então o preço sobre lucro é igual, tá ok? E claro, se nós pegarmos aí o lucro do último trimestre, terceiro trimestre de 2019, replicarmos, tá, para os próximos 12 meses, aí já cairia o preço do lucro para 25, que ainda acho assim um pouco esticado, né? O ROI da empresa, tem um ROI 18, um ROI bom, uma das melhores desse setor, do setor de laboratórios, né? A margem líquida dela praticamente é a melhor de todas, ela está com 11,4, é bem melhor do que a DASA, do que a Liar. A Liar ela está crescendo, né? A margem líquida está melhorando, tanto é que o Barça comprou algum tempo atrás, ela já até aumentou o preço bastante aí, tá? Mas ainda assim está abaixo da Fleury. A dívida líquida sobre EBITDA de 0,7%, de 0,7%, aliás, é uma dívida tranquila, né? Bem administrada, a baixa dívida, vamos dizer assim. O dividend yield dela, que é o DY, né? É 3,42%, é um DI baixo, por quê? Por causa que o preço está um pouco esticado, porque o payout da empresa é 96%. O interessante é que nos últimos anos, acho que 2, 3 anos, ela está distribuindo quase que todo o lucro dela, de 90% a 96%, assim mesmo ela tem uma dívida líquida baixa. Isso mostra que ela tem uma rentabilidade boa, a empresa, ela tem uma margem líquida boa, ela consegue distribuir bastante, né? Por isso que também o mercado precifica essa empresa. O crescimento do lucro dos últimos 3 anos, ela cresceu pouco, tem crescido faixa de 1%, até menos, entendeu? Por quê? Porque ela adquiriu muitos laboratórios, ela está, então,
melhorando essa sua administração, né? E laboratórios novos, como eu já falei, e então está com crescimento baixo. Mas o histórico dela, de crescimento do longo do tempo, tem sido bastante alto, né? Dos últimos 7 anos, foi crescimento de 7% anual. Então teve um crescimento grande, no começo ela foi bastante, com preço, teve um crescimento bastante grande, teve períodos até que chegou a crescer mais de 15%, e ela já teve preço sobre lucro no passado, mais de 30% também. O preço sobre lucro dela hoje está até um pouco acima da média. Isso demonstra que também não está barato, né? Mas claro, com a Selic caindo também, o preço sobre lucro de todas as empresas subiram, né? Bom, pessoal, então a partir de agora vamos ver vamos analisar a taxa de retorno, tá ok? Ok, pessoal, então como falei, vamos ver aqui, vamos analisar uma taxa de retorno que seria interessante para a empresa. O preço sobre lucro é 28,6, que é igual, né? É igual ao preço aqui, né? Já que o lucro é 1, tá ok? Vamos lá, vou acertar isso aqui. O outro ponto importante, então eu estou considerando um payout que ela vai continuar pagando 96%. Com isso, eu vou trabalhar, vou calcular uma taxa de retorno sobre os fluxos da empresa, considerando que vou ter uma despesa de 28,60 agora, e ela vai ter dividendos todos os anos de 0,96 e com crescimento, tá? Então aqui abaixo aqui eu fiz por 100 anos, tá, pessoal? Por 100 anos o crescimento. Que crescimento foi esse? Então eu considerei o seguinte: 3 anos, nos próximos 3 anos ela vai crescer 4%. Vai crescer mais do que ela tem crescido nos últimos 2, 3 anos, tá ok? Ela vai crescer 4%, e depois do quarto ano até o 10º, que são 7 anos, né, vai crescer mais 6%, tá ok? Então seria por 7 anos, mais 6%. Perpetuidade eu coloquei 4%. Isso aí deu uma taxa de retorno de 7,8%. Uma taxa de retorno um pouco baixa, né, para ativo de risco, né? E eu considerei então o pré-fixado 2029, que está sendo negociado próximo à faixa de 6,7%, 6,75%. Então, se eu descontar, né, o 7,88 menos 6,75, ela teria um prêmio de 1,13%, prêmio acima do pré-fixado 2029, tá? Então, esse aí seria um fator de risco de 0,19 multiplicado por 6%. Se eu somar 6% no 6,75 vezes 0,19, daria o 7,88, tá ok? Então é a fórmula aqui, a taxa de retorno, que é o pré-fixado, mais o fator de risco vezes o prêmio, tá? Então esse aqui é o fator de risco 0,19. Se eu considerar uma Selic, que agora de quarta-feira vai fechar para 4,50, ela estaria com um percentual de 175% sobre o Selic, ou seja, 75% a mais do que a Selic. Tá ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que o crescimento aqui, no segundo estágio, seja maior. Vamos dizer que ela vai crescer 12%. Aí já teria fator de risco 0,4, daqui, ó, taxa de retorno de 9,23, 105% acima da Selic, que eu acho que já estaria interessante, já daria para comprar, né? Se ela crescer 10%, 12%, que eu acho assim muito esticado aqui. Mas nós podemos fazer uma outra hipótese aqui, vamos dizer que é 6%, mas eu também não quero comprar a 28%, vamos esperar cair a 24%. Vamos dizer que ela vai crescer 6% depois do quarto ano até o 10º ano, tá ok? Daria 8,61 com fator de risco 0,3. Tá? Esse fator de risco seria o beta, né? Que também tem uns que entendem por volatilidade. Por ser um ativo premium, até que estaria interessante. Daria 8,61, estaria com 191% do Selic, ou 91% a mais, 24 até que daria para
para comprar, né? Se ela crescer 6%, tá ok? Agora, claro, se for R$ 20, que foi há pouco tempo, quem comprou R$ 20 já foi um bom negócio, né? Já comprou com uma taxa de retorno de 9,51. Se ela crescer isto, tá ok? Ok? Agora, outro ponto interessante é o seguinte. Bom, eu falei aqui, ó, eu fiz então uma simulação perpétua aqui, está crescendo aqui. Essas parcelas aqui, com a taxa de desconto, elas vão se reduzindo. Aqui é só multiplicando, né, para a taxa de crescimento. Aqui no final, só para o pessoal entender, depois de 100 anos, aqui eu coloquei um preço de venda final, né, multiplicado pelo crescimento do lucro. Porque ao longo do tempo é conhecido que o preço vai acompanhar o lucro. Então, depois de 100 anos, valia R$ 1.008 este preço aqui. Se ela crescer 4% e depois e na perpetuidade 4%, vamos falar assim, né? Um outro ponto importante, não, mas é muito tempo. 10 anos, tá? Vamos fazer 10 anos. Depois de 10 anos, eu iria vender essa empresa aqui. Eu venderia o preço da ação. Vamos colocar a 28,6 novamente aqui, ó. O que ocorre? Ocorre o seguinte, depois de 10 anos, no 11º ano eu venderia, ela acompanhando o lucro, o preço acompanhando o lucro, teria uma margem, uma taxa de retorno 7,04, menor do que a perpetuidade. Interessante. Então, nós vendemos no curto prazo até que não... Tanto faz você segurar, se ela continuar crescendo do jeito que eu estimei, tanto faz você segurar na perpetuidade ou vender depois de 10 anos, estaria a mesma taxa de retorno. Eu já fiz uma simulação para 20 anos também, ela vai até aumentando um pouquinho. Então, é interessante isso, que praticamente a taxa de retorno é igual, tá? Se ela acompanhar isso aqui, esses crescimentos, e o sujeito vender depois de 10 ou de 20 anos, ou na perpetuidade, praticamente a taxa de retorno é igual. Então isso mostra o seguinte, que se o preço acompanhar o crescimento do lucro, a 28,6% e crescendo 4%, 6%, tem uma taxa de retorno com risco, vamos dizer assim, tem a risco, tá ok? Mesmo vendendo depois de 10 anos, claro, se ela crescer só isso, para dar uma taxa de retorno, ela teria que o preço de lucro passar para 30, 35, 40. Aí quer dizer que o preço está subindo mais do que o lucro, né? Nós nunca vamos saber. Existe uma tendência ao longo do tempo, como eu já falei, já conhecido, o preço acompanha o lucro. Tá ok, pessoal? Então, isso que eu queria mostrar para vocês. E bons investimentos a todos. Essa é uma outra maneira, então, do que acompanhar, em vez de ver preço, ver taxa de retorno. Que taxa de retorno nós poderíamos esperar e que preço nós poderíamos esperar, que crescimento poderíamos esperar, para que taxa de retorno mínimo nós aceitaríamos. Tá ok, pessoal? Eu acho assim uma maneira até mais interessante do que ver preço justo. Tá ok? Então, para encerrar aqui, boa análise a todos aí com a Fleuri.